Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Olá, começando mais um programa Espaço Saúde. E hoje nós destacamos a presença da pediatra Alzira Araújo e ela fala sobre a importância da amamentação. A gente também tem a participação do oftalmologista Tiago Carvalho e ele fala sobre o uso do colírio. A gente vai para o intervalo, mas antes você vai conferir uma matéria que foca sobre a saúde da mulher e a importância da vacinação. Todos nós conhecemos mulheres que passam grande parte do tempo cuidando de outras pessoas, principalmente de familiares. É o caso dessa família. São 4 gerações de mulheres que estão sempre prontas para acolher a outra, a qualquer hora, em qualquer lugar. As idades são diferentes, mas elas têm um ponto em comum: o cuidado com a saúde. Em relação à questão da mulher, é fundamental que essa mulher ela esteja devidamente vacinada de acordo com a sua faixa etária. Muitas vezes as mulheres acham que vacina é uma coisa dos seus filhos, é uma coisa de criança. Isso é um equívoco. A mulher, para ter saúde, ela precisa estar com a sua carteira de vacinação em dia. A Gabriela cresceu vendo a avó, Dona Sebastiana, atenta ao calendário de vacinação. Não é à toa que aos 83 anos está cheia de energia para ajudar nos cuidados com a bisnetinha Isabela. Chegou a data de vacina, eu sou quase uma das primeiras que vou no posto vacinar, porque eu sinto muito segura mesmo, muito. Eu acho que não tem que deixar de vacinar de jeito nenhum. Todo mundo deve vacinar. Isabela também está com as vacinas em dia, com a proteção garantida desde a barriga da mamãe. Os médicos já me passaram todas as vacinas que eu teria que tomar, as datas certinhas. Falaram assim, não pode passar dessa data, daqui tantos meses você volta, daqui tal dia você volta. Aí eu tomei a gestação toda. E aí, assim que ela nasceu, na primeira semana de vida, a gente deu as vacinas, as primeiras, né? E depois eu fui dando as de 2 meses, 3 meses também teve, 6 meses. Mas e a dona Sandra, mãe da Gabriela? Está com a vacinação em dia? Eu acho que eu só vacinei mesmo na época da gestação, né? Que a gente é obrigado a tomar as vacinas normais. E tomei todas também, como foi mandado. Na próxima vez, né? Pretendo ir, né? Porque também faz para minha própria proteção. E não ficar mais dispersa, né? Quanto a isso. Eu acho que é muito importante mesmo. Assim como a dona Sandra, os adultos que estão com o esquema vacinal incompleto precisam atualizar as doses que estão faltando. Quem está imunizado pode oferecer proteção indireta a bebês que ainda não estão na idade indicada para receber algumas vacinas, além de outras pessoas que não estão protegidas. Ainda bem que a dona Sebastiana, sempre zelosa com a sua família de mulheres, não vai deixar que a filha fique por muito tempo sem proteção. Ela tem que ir, né, Sandra, no posto. Eu já falei para ela, é no posto. Se você não souber ir sozinha, me convida que eu vou com você. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Now it's time to
Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. De que maneira você está usando o colírio? Sabia que é necessário tomar certos cuidados ao usar o medicamento? Nós convidamos o oftalmologista Tiago Carvalho, da equipe UDI Oftalmo, e ele esclarece mais informações sobre o uso do produto. Confira. Olá, eu sou o Tiago Carvalho, oftalmologista especialista em glaucoma da UDI Oftalmo. Hoje a gente vai bater um papo sobre colírios. O que é colírio? Colírio, na verdade, é um tipo de administração de medicamento. Assim como existem medicamentos em comprimidos, medicamentos em pomada ou gel, existe o medicamento que é administrado em forma de colírio, que são feitos especialmente para serem colocados nos olhos, ou até exclusivamente nos olhos. Então, por isso a gente precisa ter cuidados com o uso de colírios, porque eles são, no fim das contas, medicamentos, como todo e qualquer medicamento precisa ter cuidado na hora de serem utilizados. A gente tem uma grande quantidade de tipos de colírio. Os colírios, a gente pode ter colírios que são de antibióticos, colírios que são de anti-inflamatórios, colírios antiglaucomatosos, que são para tratar o glaucoma, colírios como lágrimas artificiais. Então, cada uma deles tem uma função específica. Ah, qual colírio é bom para mim? Não. Qual é o problema que eu tenho? E a partir daí é que o médico vai decidir qual é o melhor colírio para o seu caso. Então, não se pode usar qualquer colírio de qualquer forma. Principalmente é comum a gente ver nas conversas sociais, não, eu peguei o colírio da minha mãe, do meu filho ali e botei uma gotinha. Cuidado, isso pode ser extremamente perigoso. Alguns colírios podem gerar glaucoma, catarata, são doenças graves que podem chegar até a cegueira. A queixa mais comum entre os pacientes que pedem colírio é normalmente um olho assim, um pouco mais pesado, um certo tipo de incômodo no olho. O que vem a ser isso? Isso é geralmente decorrente de um olho seco, né? Nosso ambiente, o meio ambiente onde a gente vive, sempre perto do mar e quase na linha do Equador, é muito favorável à evaporação da lágrima e isso termina causando ressecamento. Associado a isso, tá, também por conta da nossa região que é muito quente, a gente está sempre dentro do ar-condicionado. O ar-condicionado é mais um fator para a evaporação da lágrima. E para piorar a situação, a nossa vida moderna faz com que nós estejamos sempre ou na frente do celular ou na frente do computador. E estando na frente desses meios digitais, normalmente a gente diminui muito a quantidade de vezes de piscar. E qual é a função do piscar? Renovar a lágrima. E uma vez que a lágrima não é devidamente renovada, termina gerando ressecamento ocular. Aí precisa ser utilizado um tipo de colírio específico que é uma lágrima artificial. Mas antes de usar por sua própria conta, é preciso a gente procurar o seu médico oftalmologista para que ele lhe diga que realmente você tem o olho seco e qual é o tipo de lágrima que é ideal para você. Qual tempo máximo eu posso usar um colírio? Depende. O colírio antiglaucomatoso para tratar a doença do glaucoma, esse tem que ser usado diariamente e irrestritamente, como se fosse o alimento para o olho. Agora, outros colírios, como principalmente o corticoide, ele não pode ser usado por tempo prolongado, porque eles podem trazer malefício para o olho de forma irreversível. Para você que usa lente de contato, normalmente os colírios eles não podem ser usados por cima da lente de contato. A única exceção é para os colírios lubrificantes, as lágrimas artificiais. E existem lágrimas artificiais
que podem ser usados sobre a lente de contato, ou seja, quando você está usando a lente de contato. Então, quanto tempo vale o colírio? Normalmente a gente acha que eu tenho que olhar lá na validade do colírio para ver até quando ele vai valer. Não é bem assim. O colírio, depois de aberto, ele só tem validade de 1 mês. Depois disso, ele pode sofrer contaminações e quando você colocar ele no seu olho, ele gerar uma infecção. Então, depois de 1 mês de aberto o colírio, ele precisa ser descartado. Como eu coloco o meu colírio? Primeiro, suas mãos devem estar bem limpas, para você nem contaminar o frasco do colírio e, consequentemente, o conteúdo dele, nem você levar alguma contaminação para os seus olhos. E onde colocar o colírio? O colírio tem que ser colocado em cima do olho, então você tem que sentir a gota caindo em cima do seu olho e não no cantinho da pálpebra, porque senão ele sai todinho antes de entrar em contato com o olho. Então, coloca sempre sentindo a gota do colírio caindo no seu olho. Lembrando, o colírio é um medicamento. Então você precisa saber exatamente qual é a sua doença para usar o colírio adequado. Então, sempre que for usar o colírio, não pegue o colírio do seu amigo, do seu parente, do seu pai ou do seu filho. Procure o seu médico oftalmologista, que ele é a melhor pessoa para poder lhe orientar. Agradeço mais uma vez a participação no programa Espaço Saúde e até uma próxima oportunidade onde tiraremos as dúvidas sobre algum assunto da oftalmologia. Até mais! A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta você vai conferir uma matéria que fala sobre os mitos e verdades sobre a escovação. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Saber escovar os dentes corretamente é fundamental para manter a sua boca saudável. Fazer uma boa higiene bucal pode evitar cáries e mau hálito. Conheça agora alguns mitos e verdades sobre a escovação bucal. Quando escovo os dentes e a gengiva sangra, eu devo parar de escovar? Não, você não deve parar de escovar. Quando a gengiva sangra, é um sinal de que alguma coisa não está bacana. Então, a intensificação da escovação em conjunto com o fio dental é super necessário para evitar que tenha um acúmulo de bactérias na sua boca. Eu preciso escovar os dentes sempre depois de comer? O ideal é que a escovação seja realizada pelo menos 3 vezes ao dia. Durante os intervalos das principais refeições, se evitar o uso de consumo de açúcar, lembrando sempre da escovação pelo período da manhã, período do meio-dia e principalmente o período da noite.
A escovação da noite é a mais importante? Sim, a escovação da noite é muito importante. Por que é importante escovar os dentes à noite? Porque durante o período noturno diminui a produção salivar e os dentes ficam mais propícios às bactérias bucais. Quanto mais creme dental, melhor a limpeza? A gente não tem nada que comprove que o excesso de pasta de dente ocasione uma melhor higienização bucal. O ideal é que todas as superfícies dentárias sejam bem higienizadas, evitando assim acúmulo de placa bacteriana. O enxaguante bucal substitui a escovação? Não, o enxaguante bucal não substitui a escovação, nem o uso do fio dental e dos limpadores de língua. É importante colocar que o enxaguante bucal ele deve ser introduzido somente após os 6 anos de idade, que é quando a criança já aprende a fazer o bochecho sem a ingestão da solução. Hoje a gente tem 2 tipos de enxaguante bucal. O cosmético, que ele é vendido livremente em farmácias e supermercados, e o terapêutico. O cosmético ele auxilia na melhora do mau hálito e dá uma refrescância para a boca, enquanto o terapêutico ele é utilizado sob prescrição, de acordo com a necessidade de cada paciente. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Agosto também foi denominado de Agosto Dourado e tem como objetivo a promoção, o apoio e a proteção ao aleitamento materno. O programa Espaço Saúde convidou a pediatra Alzira Araújo e ela tira algumas dúvidas das nossas telespectadoras e também dá mais informações sobre o assunto. Acompanhe! Olá, sou a doutora Alzira Araújo, sou pediatra. Hoje nós estamos aqui no Espaço Saúde para falar para vocês sobre aleitamento materno. Algo muito comum, dúvida muito comum entre as mães, entre você, mãe, principalmente entre as mães de primeira viagem. Muitas acreditam que aleitamento materno é conto de fadas, é maravilhoso, porém existem várias coisas que podem ser tiradas dúvidas e que vão acontecer no decorrer do aleitamento materno. Uma das dúvidas mais comuns entre vocês, mães, é a questão da preparação do seio para o aleitamento materno, se há necessidade ou não de fazer esse preparo. Não, não há. Não é necessário você fazer esse preparo para o aleitamento materno, visto que o próprio ato de amamentar, o próprio bebê fazendo uma pega correta, já faz esse preparo e vai adaptando ao bebê e ao aleitamento materno. A mãe deve acordar o bebê para amamentar? Outra dúvida muito comum entre todas vocês.
Bom, nos primeiros dias, nos primeiros 15 dias, é necessário haver esse controle. É necessário você acordar o bebê para amamentar a cada 3 horas, não deixar ele dormir muito tempo pelo risco de hipoglicemia. Após esse período, não há mais necessidade de você acordar o bebê. Ele vai começar a dormir mais e ele vai começar a se adaptar e acordar com fome, chorar, e não vai haver mais necessidade de você estar acordando, exceto nos casos de bebês prematuros, bebês com doenças relacionadas à hipoglicemia ou de outras patologias relacionadas ao quadro. Uma dúvida nos anos anteriores muito comum das mães com relação a doenças, tipo dengue ou zika, se pode amamentar? Pode. Até 2015, mais ou menos, havia várias publicações na mídia sobre a proibição do aleitamento materno em mães que possuíam tais doenças. Mas não há. Tem que amamentar, até também porque os benefícios relacionados ao aleitamento materno mediante uma mãe com essa doença são bem maiores do que o risco de transmissão, que foi visto que não há. Então, você deve continuar amamentando. Respondendo agora à pergunta de uma telespectadora que entrou em contato com o programa, Vânia Souza, sobre a questão do aleitamento materno quando a mãe não quer amamentar, se ela pode substituir o leite por outro leite. Pode. Existem fórmulas no mercado que fazem esse tipo de substituição, embora não seja adequado e não seja o leite específico para o seu bebê. Mas existem várias fórmulas que podem ser dadas de acordo com doenças familiares, doenças do bebê e a fase e a idade em que ele se encontra. Com relação à dieta dessas mães que estão amamentando, desde o início, desde a introdução do aleitamento materno até todo o processo de aleitamento materno, se existe ou não necessidade de fazer dietas e restrições alimentares. Bom, não existe. A mãe deve se alimentar de forma saudável, ela deve comer aquele de habitual que ela costuma comer, só não é permitido alimentos industrializados, alimentos frituras, alimentos que não são considerados saudáveis para toda a população de um modo geral. Mas dietas restritas, chega várias mães no consultório que tô basicamente no pão e água, ou frango e salada. Bom, não há essa necessidade. Só há necessidade de restrição de dieta da mãe no caso de doenças, alergias do bebê. Quando o bebê manifesta alergia ou manifesta sintomas relacionados a algum alimento, esse alimento é retirado da mãe. Mas não há necessidade de você já iniciar essa retirada sem sequer o bebê ter sintomas. Bom, e falando sobre as mães que ficam doentes durante o processo de aleitamento materno, que é algo comum e suscetível para qualquer mãe. Isso com relação a gripes, quando estão com febre, quando estão com dor de garganta, se isso pode amamentar, se pode passar para o bebê. Bom, pode e deve amamentar e o bebê não vai ter riscos nenhum com relação a isso. Porém, existem cautelas com relação a medicamentos usados para tratar tais doenças. Não é todo remédio que a mãe pode usar e ela não pode chegar na farmácia e sair tomando aqueles kits de gripe. Tem que procurar o pediatra para tirar as dúvidas do que deve ou não usar nesse período. Até quando deve ir esse aleitamento materno? A recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de idade. A partir daí, até os 2 anos de idade. Essa é a recomendação para todas as crianças, porém nem todas conseguem, mas por vários outros motivos. Falando agora sobre uma dúvida muito comum das mães, de você, telespectadora, sobre a composição do leite. Se existe leite forte, leite fraco, se é possível e se existir, o que fazer para melhorar o leite? Bom, não existe. Existe leite materno em fases. O leite materno do início, daquele do bebê que acabou de nascer, que é o colostro, que é em pequena quantidade, numa quantidade adequada para o seu bebê e basicamente é aquilo que ele precisa nos primeiros dias. Posterior vem o leite e nesse leite existem várias fases. O leite anterior, que é o leite da água, que hidrata o bebê, que passa vitaminas para o bebê, e o leite posterior, que é o leite com gordura, que é o que engorda o bebê. Por isso a importância do bebê mamar o peito inteiro para chegar no leite da gordura, que isso é
essencial para que ele ganhe peso. Então não existe, o seu leite é forte para o seu bebê. Bom, agora vamos tirar a dúvida da Sandra Vieira, que mora no Pinhais, com relação à questão de problemas que podem acontecer nesse momento do aleitamento materno. Dentre eles, uma das coisas que pode acontecer é o leite ficar engurgitado, o peito ficar duro e dificultar a amamentação, causar dor. O que fazer para melhorar isso? Bom, o ideal é você fazer massagem, você tentar diminuir um pouco essa quantidade de leite no peito para que o bebê consiga fazer uma pega melhor. Porque quanto mais o peito está duro, rígido, dói e o bebê não consegue mamar direito nesse momento. Então você deve fazer massagens, compressa com água morna, para que o leite consiga sair de forma mais fácil e não cause tanta dor para você. Bom, e aproveitando para falar sobre a pega, já que isso é um dos principais problemas e que causa outros problemas relacionados ao mamilo da mãe, tipo fissuras, dores na hora de amamentar, existe sim uma pega correta. E essa pega ela deve ser orientada desde o início da amamentação para que isso consiga acontecer de forma adequada e não cause tanta dor para a mãe. A pega envolve a posição do bebê, a postura que a mãe adota, a mãe estar confortável. Outra dica é sempre trazer o bebê para a mãe e não a mãe em direção ao bebê, para que a mãe não fique com dor e não fique mudando a postura durante a amamentação. E tudo isso você deve pedir orientações para pessoas experientes e principalmente para o seu pediatra. Agora vamos falar um pouco sobre as mães que colocaram próteses, que fizeram cirurgias plásticas, se devem ou não amamentar. Bom, devem sim amamentar, devem tentar amamentar e algumas conseguem evoluir nesse processo de aleitamento materno. Para outras não é fácil por conta da produção, por conta da pega, mas isso não é proibição para indicar e para tentar o aleitamento materno. Bom, aproveitamos para falar sobre o aleitamento materno, sobre tirar algumas dúvidas comuns de algumas mães, principalmente aquela mãe de primeira viagem, que é a primeira vez que vai amamentar, que escuta vários assuntos, várias dúvidas de várias pessoas e que gera muita ansiedade. Eu espero ter contribuído para tirar algumas dúvidas e vocês devem ter outras dúvidas que nos próximos a gente pode tentar esclarecer. Bom, agradeço ao programa Espaço Saúde, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais programa Espaço Saúde aqui na Band Maranhão. E só lembrando a você que é sábado, 9h30 da manhã. E se você perdeu alguns dos nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube. E quer participar do Espaço Saúde? Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá! Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia.